Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu estou sempre aqui para poder contar histórias, ouvir histórias especiais. Dá uma olhadinha no meu canal, tenho certeza que tem uma história ali que vai conquistar você. Ou tem uma história que você vai encaminhar para alguém. Olha, muitas pessoas já passaram por aqui, estamos na segunda temporada e eu não me canso de surpreender. Me surpreendo a cada entrevista. Hoje, a entrevista, como eu sempre falo, é especial. Sabe aquele convidado assim que aquece o nosso coração? Porque ela tem uma história linda de dedicação, de simplicidade, de amor pela igreja. Eu não vou falar o nome dela ainda não, porque ela é muito conhecida na nossa paróquia. Ela é celibatária, catequista há muitos anos da paróquia Santa Rita de Cássia, em Vitória, aqui no Espírito Santo. É consagrada na comunidade Epifania. É uma mulher de fé, de missão, que carrega um amor profundo pela liturgia, pelos santos e pela evangelização. Parece que especialmente pelas crianças. Eu vou conversar com Maria Amélia Carreira, mas ela não é conhecida assim. Ela é mais conhecida como Amelinha. Obrigada, Amelinha, por ter vindo. Eu é que agradeço pelo convite. Muito obrigada mesmo. Você sabe que assim, a gente anda pela igreja, não tem como não te ver. Alguém já falou isso? Assim, que as pessoas acho que até te procuram, não? Mas eu falo o seguinte, que catequista tem que ser conhecido. Por quê? Porque a criança vai na igreja, ela quer saber que a catequista dela está lá. Então eu falo que todo catequista tem que ser conhecido na igreja. Ele tem que estar presente ali na igreja, né? Ele tem que ser uma referência, sim, é isso? Precisa. E você teve uma boa catequista? Minha mãe. Ela foi sua catequista? Sim, minha mãe foi minha catequista. Quando a gente morava em Nanuque, em Minas, né? Que eu sou de lá. E 8 anos. Na época a catequese era bem diferente, né? Mas eu ainda tenho o livrinho daquela catequese. Eram 2 ou 3 meses só. E ela foi a minha catequista. Eu não sei se foi bom ou ruim, porque aquela coisa, né? Eu tinha que ser a melhor aluna da turma. Ela era muito rigorosa? Não, mas aquela coisa. Ela tinha que mostrar serviço, pelo menos com a filha, né? Verdade. E assim, a gente diz que a mãe em si tem uma catequese em casa, né? Sim. E a sua, na época, era em casa ou era na paróquia mesmo? Na paróquia. Na paróquia. E vocês são quantos? São 7? Nós somos 7. 6 mulheres e 1 homem. E ela fez a catequese de todos vocês? Não, só eu. Oh. Porque coincidiu que na época ela estava engajada na paróquia, né? E coincidiu que foi a época de eu entrar na catequese. Então, juntou as duas coisas. Minhas irmãs mais velhas já tinham feito primeiro Eucaristia e os mais novos ainda não. Então, ou seja, você sempre foi de uma família católica? Sim. Não teve nenhuma mudança ao longo do tempo? Todos hoje ainda são católicos? Na minha família, sim. Na sua família, todos? Sim. Todos nós somos católicos. E nós brincamos até antes de começar aqui, seu pai, coitado, né? Com 7 mulheres, né? Vocês 7 e mais mulheres. a mãe. Sim. Vocês falavam muito? Muito. Mas ele era um pouco surdo. Sorte dele, então, né? E agora, é interessante, quantos anos você veio pra cá? Você saiu de Minas e veio pra cá? Eu vim pra cá com 11 anos. Então, muito nova, é uma Sim. capixaba já. Praticamente, né? Eu vivi muito mais aqui do que em Minas. Agora, eu tenho uma curiosidade. Por que ser celibatária? E o que é ser celibatária? Foi uma descoberta, tá? Porque eu sou de uma geração que se educava para casar e ter filhos, né? E foi passando o tempo, minhas irmãs foram se casando, namorando, e eu nunca tive um namorado. E aí, ia aquela coisa, mas uma insatisfação, eu queria saber o que era, mas não sabia também. Me afastei um pouco da igreja, vira aquela católica de IBGE, vou de vez em quando, mas a insatisfação vinha, né? Aquela insatisfação, eu preciso de mais. E um dia alguém me convidou para ir numa igreja evangélica. E eu até pensei, mas depois eu imaginei, se eu chego em casa e falo que eu vou para uma igreja evangélica, me matam, né? Mas aí Deus providenciou. Eu tenho uma irmã, Carlota, que me convidou para fazer uma experiência de oração. Eu falei, não sei o que é isso, mas não tenho nada para fazer. Você tinha que idade? Eu estava com 26. Já tinha formado, né? Eu formei em Direito. Estava terminando também as Ciências Contábeis. Até então não namorou? Não, nunca tinha tido um namorado. E o sonho de casar também nunca teve? Eu achava que sim, mas não fazia nada para que ele acontecesse, né? Então, a partir daí eu voltei. Né? Tive a experiência com aquele amor que Deus tem
E eu descobri que ele me amava e estava me chamando de volta. E aí eu entrei de cabeça na igreja. Né, catequista, logo, né, comecei a ser catequista, fui para a liturgia, para a infância missionária, fui começando a trabalhar em vários pastorais, movimentos. Mas não encontrou no caminho nenhum José? Não encontrei José e a insatisfação continuava. Mas essa insatisfação era o quê, assim? Eu desse queria amor alguma coisa que estava completasse? faltando na minha vida e eu não sabia o que era. E depois você descobriu que era o quê? Eu fiz uma peregrinação à Terra Santa. Uhum. E um momento de oração, eu lembro até hoje, no Vale do Geena, nós fizemos uma noite de oração. E lá Deus falou muito forte no meu coração. Que Ele tinha uma vocação e a minha vocação era ser dele. Então, eu tive essa certeza. Eu fiz uma confissão ali, né? Eu lembro até hoje, confessei com um frei que já até veio a falecer. E ali eu tive a certeza que Deus me chamava. Mas aí eu não sabia me chamava aonde. Uhum. Eu sei que eu tenho a vocação ao celibato, mas não sei a quem, como, né? Pensei em uma ordem religiosa. E aí eu conheci uma comunidade que estava nascendo aqui na Arquidiocese, com muitos amigos meus, né? Que aí eu comecei a observá-los com mais atenção, porque eu conhecia como os amigos da igreja, mas... E aí fui descobrir o que era. Era um novo movimento da igreja. Comunidades, pequenas comunidades, com leigos, consagrados, que dedicavam sua vida a Deus, mas também viviam no mundo. Não iam para um convento, para um mosteiro. Pois é, antes da gente falar dessa comunidade, isso que eu ia perguntar. Por que não... será que quando você falou isso, poderia pensar, vou para uma ordem, vou ser uma irmã de caridade? Pois é, justamente isso. Mas eu não sentia esse chamado. Eu queria, mas não sabia onde, porque não tinha uma ordem que me atraísse. Porque a diferença é que viver numa ordem é você abrir mão de todo mundo e ir para viver ali, fica confinado, assim, né? Você vive ali com aquelas pessoas, Não é isso só. Né? Nós temos várias ordens, né? Nós temos várias congregações, várias ordens. Tem as carmelitas, que elas vivem em clausura, né? E tem as agostinianas, que tem todo um trabalho na educação, na missão. Tem outras, né? Cada ordem tem a sua missão e tem a sua especificidade no carisma. E você chegou a experimentar alguma? Eu comecei a ver, né? Eu comecei a fazer um caminho vocacional. E uma pessoa que me ajudou muito foi a Raquel Schneider. Inclusive, tem uma experiência bonita que numa oração, ela e Doris, que é a fundadora da comunidade, a gente estava num retiro em Aparecida, e elas rezaram por mim e me viram entrando na igreja de vestido de noiva, e quando chegava no altar não tinha ninguém. Aí eu brinco com elas até hoje. Falei, olha, se eu escutasse vocês, eu tinha me casado. Aí elas, mas não tinha noivo. Né? Então, o meu noivo realmente é Jesus. E aí foi aí que surge, que começa a comunidade Epifania. Na época, né, como eu disse, é um movimento muito novo na igreja. Na época a gente se chamava Casa Sagrada, Sagrada Família. Tá. Entendeu? Era uma comunidade que tinha nascido, né, com Dom Silvestre nos acompanhando, e a gente cuidava de crianças e famílias portadoras do vírus da AIDS. Então isso na finalzinho da década de 80, de 90, né, quando a AIDS era mortal, né? Hoje a gente já tem tratamento, é uma doença tem tudo. crônica, né? Mas naquela época era uma doença altamente contagiosa, mortal, e Deus nos chamou a viver isso. Então começou fazendo um atendimento a esses pacientes. Isso. Aí nós começamos a criar a necessidade, muitos ficavam órfãos, e o Dom Silvestre nos incentivou a abrir essa casa. Então a gente começou a receber crianças e abrigar crianças, né, portadoras do vírus da AIDS. Aí assim começa. Começa, né? Era a nossa obra visível, mas tendo um novo modo de rezar, de se reunir, de viver a fraternidade. Então, e que modo é esse? O nosso carisma, né? O nosso carisma, quando a gente fala, né? O que é ser epifania? A gente fala de, vamos dizer assim, a glória de Deus, né? A gente glorifica a Deus através de quê? Da entrega do coração, né? Através das mãos e do coração entregues aos mais necessitados, aos pequeninos, àqueles pobres. Como? Cada um de uma forma. Servir a Deus. Então nós temos uma forma, a gente reza junto, a gente faz as formações juntas, a gente tem toda uma experiência de missão juntos.
E dentro dessa perspectiva de ser pequeno, porque a nossa espiritualidade, a epifania vem, né, do Natal, né? O Natal vem do Natal, a experiência de Jesus na manjedoura. Então é o pobre, é o pequeno, é o escondido. Então é uma entrega. Sim, né, porque na Epifania os magos ofertam. O que eles ofertam? Ouro, incenso e mirra. O que nós entregamos? A nossa vida, né? O ouro da nossa vida, o incenso das nossas orações, a mirra do nosso trabalho. E para isso você não precisou se mudar para essa comunidade? Não. Nós temos duas formas. Aqueles internos, né, os membros internos que moram dentro da comunidade e os externos, que moram em suas famílias. Mas tem aqueles que são casados, né? A Raquel, por exemplo, é membro da nossa comunidade, é externo e ela é casada. E tem a mim e outras, né, que vive o celibato. O que é o celibato? Às vezes as pessoas pensam é que ela não vai casar. Não, é porque Deus me deu um coração muito grande. E um filho só é pouco, 2 filhos é pouco. Ele me dá uma multidão. Então o celibatário é aquele que se abre para a maternidade da humanidade. Se abre para ser mãe de muitos. E a sua opinião podia mudar? Por Sim. exemplo, você dizer, não quero mais Claro. ser celibatária, agora eu quero casar. Eu quero, podia mudar. Com certeza, todos nós somos livres. Você é casada? Sou. Você pode mudar. Né? Você pode mudar. A igreja nos dá essa possibilidade de, eu não quero mais viver um matrimônio. Então, você sai. Nem por isso você vai deixar de ser membro da igreja. Mas você deixou de cumprir aquela vocação que Deus te deu. Você vai continuar sendo feliz? Vai. Mas você não vai ser tão feliz como se você estivesse vivendo a vocação que você recebeu. São os atalhos, né? Deus nunca vai nos permitir ser infelizes. Ele sempre vai me criar um atalho para eu continuar sendo feliz. Mas se eu cumpro aquele caminho que Ele, né, me chamou, né, se eu respondo, né, que a vocação é chamado, no caminho que Ele me chamou, eu consigo ser mais feliz. E como é que foi a aceitação da sua mãe, da sua família, quando você tomou essa decisão? Um pouco difícil. Minha avó adorou, né? Minha avó, a mãe do meu pai, ela me acolheu assim, muito, muito, muito. Meu pai também, mas com mamãe e com minhas irmãs foi um pouco difícil. Por quê? O que elas esperavam? Que eu me casasse, tivesse meus filhos, o medo da solidão, né, no futuro. Então, foi difícil, mas aos poucos, né, quando eles viram que eu sou feliz, né, que Deus me permite esse caminho porque Ele quer que eu seja feliz e Ele me faz feliz desse jeito. Eu fiz aniversário há poucos dias e aí minha sobrinha rezando, né, comigo lá, na hora do parabéns, ela disse, né? A gente tinha medo que tia Melinha fosse ficar sozinha, mas quantos filhos ela tem, né? Eu participei de longe da sua comemoração, que eu estava na outra formação, eu fiquei olhando e falei, nossa, que festa! Você é muito querida na paróquia, né? Isso Não, eu amo muito aquela paróquia, né? Eu imagino, assim, né? Eles fizeram e eu acho que é um carinho enorme que eles têm por você, né? Não, eu tenho também por eles, né? Isso é muito bom, né? Então você pode também, você participa da comunidade e as pessoas participam de uma paróquia. Sim. É sim. isso. Eu tenho meus compromissos, né, na paróquia, minha comunidade, por exemplo, toda terça-feira é dia da minha formação na comunidade, né? Eu tenho os dias de oração, tenho os dias de missa na comunidade, tenho as missões na comunidade, né? A gente faz, né, as pregações, as coisas, as viagens que a gente faz né, com a viagem com o barco Laguna, que é uma das obras fraternas que a gente tem. Então, dá para casar tudo, né? E aí, pela Epifania, eu estou dentro da comissão missionária da Arquidiocese e estou atualmente no Comiri, que se chama, né, a comissão missionária do Regional Leste 3, que atualmente eu estou na coordenação. Então, acaba que tudo se junta, né? É verdade. E como é que funciona essa missão na Amazônia? Esse barco Laguna Negra, como é que funciona? Nós começamos a missão na Amazônia em 2006. A comunidade foi chamada, né, a assumir uma missão lá. A gente conheceu o bispo de Lábrea. E nós ficamos numa casa de missão lá por 5 anos. Nossa! E quando foi o tempo de voltar, aquela coisa, né? Ninguém queria mais vir embora, né? Vamos dizer assim, a gente Eram quantos que estavam lá? Nós tivemos 5 que foram e voltaram, e, né, eu ia todo ano, né,
para ajudar, ficava lá nas minhas férias, porque eu trabalhava. E aí, o que fazer? E aí a Doris, a nossa fundadora, teve uma inspiração, né? Uma necessidade muito grande que aquele povo tinha de saúde. Na beira do rio, né? Não se tinha médico, dentista, medicamento, não tinha nada. E aí ela fala com o bispo. O bispo Rio, querer a gente quer, mas como? Né? E aí ele parte para a Espanha. E lá ele conhece um médico que fala assim, olha, eu tenho um barco preparado para ser consultório médico, dentista. Você quer esse barco para você? Que a gente está precisando doar, porque eu não tenho o que fazer mais com ele. Estava em outra cidade, no Amazonas, ele tinha feito a doação, mas não estava sendo usado para a finalidade, né, que ele tinha doado. E aí começamos pequenos, começamos com uma missão de 15 dias, 20 dias, e hoje a gente faz uma missão de 3 meses. Então, todo ano, durante 3 meses, nós convocamos médicos, dentistas, voluntários, fazemos campanha de medicamento. A Arquidiocese de Vitória ajuda, né, com o valor maior, né, para combustível, alimentação. E nós vamos parando em todas as comunidades ao longo do Rio Purus, que eles indicam, e ali durante um dia nós fazemos atendimento médico, dentista, psicólogo, os profissionais de saúde que a gente consegue levar. Em média, quantas pessoas são assistidas? Em média, de 4 a 5 mil pessoas. Caramba! E você fica o tempo todo? Não, a gente vai por etapas, né? Esse ano eu vou ficar em uma etapa só, então eu vou ficar em torno de 20 dias, mas já fiquei em 2, aí já fiquei mais de 1 mês e meio. Então é nessa faixa de mais ou menos um mês. Mas a comunidade Epifania só tem aqui no Espírito Santo. Sim. E é essa missão que vocês têm na Amazônia. Não tem outros lugares no Brasil. Não, porque a Igreja de Vitória é a igreja irmã da Igreja de Lábrea. É um projeto da CNBB que faz com que uma igreja que tem mais recursos se torne irmã daquela que tem menos, para uma ajudar a outra, né? A gente ajuda na parte financeira, na parte de espiritualidade, eles também nos ajudam para a gente nos abrir mais, a gente ser mais cristão, né? Então é uma troca de experiência. Então há mais de 50 anos a Igreja de Vitória é irmã da Igreja de Lábrea, no sul do Amazonas. E tem algum caso assim que você lembre que marcou mais? Deve ter muitos, né? Muitos. Mas assim, algum que você, ou uma pessoa que você conheceu lá, alguém que você atendeu, assistiu, assim? Olha, tem coisas assim que ou curiosidades que a gente não imagina. Curiosidades são ótimas. Vocês vão com um barco e parando, né? A gente vai, e aí a gente dorme, fica tudo dentro do barco, né? A gente se alimenta, tudo dentro do barco. O barco tem uma estrutura legal. E a gente para. Mas o bom é você sentar, você conversar. Eu imagino você isso. Você chega lá. Então, um dia a gente estava sentando, eu acho assim, uma coisa assim muito bonita, né? Porque quando você encontra com uma pessoa, você muda a vida dela e ela muda a sua vida. E aí a senhora falava assim, eu não consigo mais ler. Ela era mais ou menos da minha idade, seus 40 e poucos anos na época, 50. Falei, por quê? Não consigo. Aí eu tirei meu óculos, na época eu só usava óculos para perto. Experimenta meu óculos. Enxergo tudo. Então era o famoso vista cansada, né? Que lá não tinha ninguém para... Aí eu fiquei... Mas eu não podia dar o meu, né? Como que eu dou o meu? E eu tinha o resto da missão, como é que eu também não enxergo nada sem óculos? Aí eu cheguei lá e conversei. Falei, gente, tô chorando de dor. Aí a dentista falou assim, eu trouxe 2 óculos. Na mesma hora. Gente, a alegria dessa mulher quando voltou a enxergar. Nossa, imagina. E uma coisa que você compra aqui no camelô, né? Por 20, que 30 reais. Que os oftalmologistas não escutem a gente, sim, né? Mas assim, você fez um pequeno gesto, né? Um gesto pequeno que me transformou. Então é isso, às vezes a gente pensa que precisa fazer muito. Não, só da gente estar lá. Do médico olhar para ele, falar, o que você tem? Conversar com ele, escutar. Às vezes ele não quer nada. Às vezes ele não tem nada. Mas eles já falam, eu estou com dor nos quartos, dor nas juntas, dor no pé da barriga. Por quê? Porque ele quer. Dor na testa. Porque ele quer sair de lá com remédio. Entendi. Por quê? Porque daqui a 2 meses, quando eu não estiver lá, ele vai ter uma dor de cabeça, ele não tem remédio. Então ele aproveita quando o barco passa, que ele tem todos os sintomas que ele pode ter durante o ano para pegar um medicamento. Então a gente já sabe. Claro que, então, pelo menos uma cartela de dipirona, né, alguma coisa assim, a gente providencia, porque a gente sabe da necessidade deles. Porque se não tiver vocês,
Eles passam o ano todo esperando por vocês. Não tem ninguém. Nossa. Aqueles que têm um pouco mais de condição, se tiver uma doença, você vai à cidade, pega um barco, 2 dias, dependendo do lugar, você chega numa cidade onde você vai tentar conseguir. Eu já passei numa cidade que eles pararam a gente, pediram se a gente tinha remédio para diabetes, porque eles não tinham um comprimido dentro da cidade. Né? Então, ali a gente aprende por que Deus ama os pobres. Porque o pobre é aquele que, na situação que está, ele não tem médico, ele não tem dentista, ele não tem remédio, ele tem Deus. Ele fecha os olhos e reza. Salva meu filho, me ajuda, porque é o que eles têm. Então a gente aprende que a gente não precisa de nada. A gente tem demais. E daqui vão médicos, dentistas, Médicos, vão todos dentistas. daqui? Não. Nessa missão ou vocês A gente buscam pede a nível de Brasil. Ah, tá. A nossa campanha é a nível de Brasil. Então a gente tem médicos, dentistas, profissionais de saúde de vários lugares do Brasil. Geralmente vocês estão em quantos no barco? Em torno de 15, 16, porque a gente tem a tripulação, né? Tem o comandante do barco, tem um auxiliar e uma cozinheira. São os 3 funcionários assim que a gente contrata lá no Amazonas mesmo. E geralmente vocês vão em que época do ano? De maio a julho. Por quê? Por causa do clima? Por causa Do Rio. Por quê? Porque lá eles têm duas estações, verão e inverno, né? Quando chove é o verão e quando tem o inverno não chove. Não, é o contrário. Verão não chove, o inverno chove. Então o que acontece? Começa mais ou menos outubro, novembro, as chuvas que vão até março. Nossa. Então, nessa época... Não dá para você passar pelo rio. Aí, o que acontece? Até maio, o rio está muito cheio. Uhum. Então, enquanto o rio está muito cheio, as casas ficam alagadas, eles normalmente não ficam nas casas. Eles vão para dentro do mato, para ficar, né? Ou porque com as casas alagadas... Não tem como viver não fica ali. Então, eles vão para dentro do mato. Então, se você passar não nessa vai ter época, ninguém não vai ali. ter ninguém. Então, a gente tem, na hora que eles estão baixando, que aí eles vão estar na comunidade. Se a gente passar, quando estiver muito baixo, eu posso ter problema no rio, do barco também não passar. E também eu tenho que ver o tempo que eles estão na lavoura. Por quê? Porque quando o rio baixa, faz aqui que chamam de praia. Naquelas praias eles plantam feijão, milho, mandioca, que tem que colher antes de começar a chover. Então você também não pode passar e atrapalhar, assim, não Exato. vai conseguir, né? Então a gente equilibra, né? A chuva, a seca, a colheita, e aí a gente passa sempre na época entre maio e julho. Bom, eu sei que vocês estão sob a proteção de Deus, assim, tá tudo pensando, mas e o medo de navegar pelo rio? Tem não. Bom, particularmente eu não tenho, né? Não tem não? Já teve alguma situação do barco encalhar, assim, de parar? Não. É muito desse tranquilo. controle todos que vocês fazem? Assim, às vezes a gente faz besteira, né? Vamos dizer assim. Eu precisava ir numa comunidade para poder avisar que o barco ia atrasar um dia, porque a gente na época não tinha. Hoje agora, graças a Deus, a gente tem aquela antena, né? Que a gente consegue se comunicar. Mas naquela época não tinha. Então tinha que ir. Aí o padre falou assim, precisa ir? Eu falei, então eu vou. Aí nós fomos. Chegou, escureceu, menina. Aí chegou no meio ficamos eu e o piloto do barco no meio do rio. E aí a gente falava assim, é pra lá ou pra cá? Tudo escuro. Tudo escuro, com a lanterninha. Mas a gente conseguiu chegar. Então, assim, não é que era perigoso, a gente fez besteira, né? Não calculou o horário, né? E tudo. Mas então, e vai um padre também? Sim. Sempre tem um sacerdote. Por quê? Porque naquelas regiões, eles têm o que a gente chama de desobriga. Uma vez por ano, o padre vem para fazer batizado, casamento, crisma, entendeu? Todos os sacramentos. E durante o resto do tempo, eles não têm. Eles vivem da celebração da palavra e da reza do terço. Então, quando a gente passa, claro que a gente tem que levar um padre. Por quê? Porque celebra a missa. Vai ter que eles tinham uma missa por ano, eles dobram, eles passam a ter 2 missas por ano. Eu já passei numa comunidade, numa época de Corpus Christi, que eles nunca tinham feito uma procissão de Corpus Christi. É mesmo? Porque nunca, né? Coincidiu do padre estar lá, poder celebrar uma missa no dia de Corpus Christi. Deve ser muito emocionante, né? É um povo que acolhe o coração. Eu falo que é o amor do coração da Igreja de Vitória que vai encontrar com o amor do coração da Igreja de Lábrea. Né? E é no amor que a gente se encontra,
né? Aprende a conhecer os costumes, aprende a conhecer até a maneira de falar. Teve um dia, né, falando de curiosidade, nós chegamos, né, tínhamos 2 médicas, eram um pouco mais fortinhas, né? Aí o barqueiro chegou e falou assim: entra primeiro as maneiras. As maneiras? Aí elas entraram. Não, entra as maneiras. As maneiras são as magrinhas. Ah. Aí ele mandou elas voltarem. Mandou. Aí ela, mas eu sou maneira. Não, você é gorda. Assim, na lata. Sim, eles são Eles ótimos. não tem muito papo de enrolar, Um dia né? eu cheguei pro Edmilson, que é o piloto do barco, falei assim: meu Edmilson, essa mulher é feia. Não é bonita, não. Falou assim. Ainda bem que ela não ouviu, né? Não, mas eles são, né? A maneira de falar. Simples, mas simples, são, né? Muito, muito. Muito mesmo. Eles... Eu acho que vocês trazem mais do que só levam, né? Não. Vocês devem trazer A gente muita. não leva... vou te dizer o seguinte, eu não levo nada diante do que eu trago. Uma vez nós fizemos uma experiência com os voluntários, né? O que eles estavam querendo levar. E eu digo, né? Eu sempre levo uma mochila vazia, porque eu quero voltar com ela cheia. Não dá para levar nada. Tem que esperar, né? Se a gente leva muita, a gente não tem espaço. É. Porque ser missionário é isso. É você entender que você não leva Jesus. Jesus já chegou lá muito antes. Né? Ele já chegou muito antes. Todo aquele povo já tem uma espiritualidade. O Espírito Santo nos precede. Eu vou lá para ser um com eles. Para conhecer a realidade. Para, né, mostrar, falar do amor. Mas levar Jesus é muita pretensão. E vocês são os únicos que visitam essa população? Assim, desse trabalho, sim. Né? Mas a prelazia tem também alguns sacerdotes. A prelazia, ela é muito grande, ela é maior do que o Espírito Santo. São 4 paróquias, e se eu não me engano, hoje eles têm 8 padres. E também fazem essas missões. Sim, mas aí dentro dessa limitação. É porque aqui você pega um carro e você tá ali, rapidinho. Lá não, é tudo de barco, não existe estrada. Então, eu não posso dizer que eu vou rapidinho ali e volto. Eu tenho que me programar, a gasolina é muito cara, né? O preço do óleo diesel lá também é muito caro. Então, e é para essa região que quando os seminaristas são ordenados diáconos que vão para lá? Não, ou é não? Não. A igreja de Vitória, ela tem igreja irmã de Lábrea, mas quando veio Dom Dario para cá, a igreja de Cachoeiro, ela tinha uma outra igreja irmã. Se eu não me engano, acho que é São José da Cachoeira, alguma coisa assim. E aí ele continuou com esse relacionamento, então os seminaristas estão indo assim para o Pará. Pro Pará. E Frei João também foi para o Pará também, não foi? Marajó. Para Marajó. Então vocês dois, quando conversam também, assim... Nós combinamos de devem fazer ter missão. histórias. Nós combinamos de fazer missão no Marajó e ele me enganou. Porque nós fomos juntos. Aí eu fiquei numa cidade, ele ficou na outra. Aí na volta eu vim e ele ficou doente e não voltou. Poxa vida, eu tenho que marcar a próxima viagem. Eu falo que ele... Mas foi muito boa a experiência. Ele conta isso aqui, ele passou por aqui no nosso podcast e ele conta essa história. Nossa, cada história que ele conta... Não, ele ficou muitos anos em Marajó, né? Eu só fui lá um mês, né? Eu fiquei só um tempo, só fui conhecer a realidade que a gente está querendo montar um projeto de missão da paróquia na Ilha de Marajó. A gente não, ele... Eu falo que eu só apoio. É mesmo? Ai, vai ser bonito, né? Ele conhece lá muito bem, né? Conhece bastante. E você já tem essa experiência ali em Lábrea, né? Quer dizer, isso, você pode tentar... Aí eu fui lá, conheci um pouco também da realidade. É um pouco parecida, mas... Claro, né? A gente sabe que... Necessidades diferentes, talvez. Tem realidade, né? Tem o mesmo, né, Ribeirinho e tudo, mas lá tem mais cidade, o transporte é mais fácil. Né? Entendi. Agora, tem uma curiosidade também sua. A sua dedicação à vida dos santos. É assim que eu posso falar? Porque... Como que começou isso? Começou na Epifania. Né, a gente fazia uma exposição sobre a vida dos santos. A gente pegava alguns santos, né, fazia cartazes e tal, para começar a falar sobre os santos. E aí eu fiquei curiosa sobre aquilo.
era interessante isso, porque a gente colocava, ia botando vários santos, e no final, assim, a gente botava assim, veja o último santo que a igreja vai canonizar. Aí a pessoa entrava e chegava lá, tinha um espelho, né? O chamado que cada um de nós tem a ser santo. E aí a gente começou a desenvolver isso, aí veio um programa na Rádio América, eu fiz um programa um tempo com o Padre Anderson, né? A gente fez um tempo muito grande, assim, até ele, que depois ele foi para Roma estudar. Então a gente fez um programa junto falando sobre a vida dos santos. E eu continuo na Rádio América, eu vou te dizer, desde 2006 ou 2007, até hoje. Né? Qual é o dia que você tem o programa? Hoje, no sábado, né? Aos sábados? Pela manhã? Não, à tarde. É só um quadro, não tenho mais um programa, né? Agora eu tenho só um quadro. Mas durante muitos anos eu tinha um programa ao vivo nos domingos de manhã, de 7 às 9 da manhã. Olha que legal. Pois é, mas e aí a gente começou, eu fiquei curiosa, fui começando a comprar livro de santos, estudar. Qual foi o primeiro santo que você teve curiosidade? Olha, o primeiro santo que eu tive curiosidade foi Santo Agostinho. Né? Olha. Que aí eu li as Confissões de Santo Agostinho. E aí depois a gente vai, né? Santo Antônio, vai, aqueles santos mais conhecidos. Depois você começa a conhecer aqueles que ninguém conhece. Que te toca, que te enche os olhos, né? Por quê? Porque cada santo tem uma espiritualidade, uma maneira de chegar a Deus. E mostra que o caminho é para todo mundo. Não é aquela coisa assim, eu não faço nada de extraordinário. Eu não preciso fazer nada de extraordinário para ser santo. Eu preciso fazer o ordinário. Fazer bem o meu ordinário, né? Você é esposa, mãe. Seja uma boa esposa, seja uma boa mãe. Esse é seu caminho de santidade. E até cai por terra aquela frase que as pessoas falam, né? Quando querem fazer algo errado, né? Eu não vou ser santo mesmo. Porque se eu não for ser santo mesmo, eu vou pro inferno. Porque no céu só tem santo. Esse que é o problema. Né? E quem quer ir para o inferno? Ninguém. Então é bom a gente tentar ser santo. Agora, tem algo mais especial na sua vida, que você presenciou a canonização de alguns santos. E entre eles, São João Paulo II. Nossa, assim, você tem até uma história com ele, né? Que quando ele faleceu, era a festa do seu aniversário, né? Eu estava fazendo meus 40 anos, né? Naquele dia, nossa senhora, foi difícil, né? Celebrei com alegria, porque é minha vida, mas também com muita dor, porque tinha um carinho muito especial por ele. Quando ele veio aqui no Brasil, né? Ele veio aqui em Vitória e foi uma experiência fantástica. Imagino. E você presenciou a canonização de Santa Dulce dos Pobres, sim. Não é isso? São João Paulo II, e qual foi o outro? Aqui nosso... Você lembra, Vanessa? Galvão. Frei Galvão. E você foi especialmente porque você sabia Sim. que ia ter... Isso, foi em São Paulo. Frei Galvão foi em São Paulo. O Papa Bento XVI veio, né, aqui. A Dulce dos Pobres, eu fui a Salvador na beatificação dela. E depois eu fui a Roma na canonização. E o Papa São João Paulo II, eu fui na beatificação e na canonização em Roma. E o que mais chama a atenção? Porque a gente, assim, vê, sabe, mas lá, presencialmente, assim, o que te marcou? A Igreja Católica. É lindo você estar lá. É uma pessoa do seu lado fala japonês, a outra fala francês, a outra fala alemão. E você está lá celebrando todo mundo junto. Nossa, mãe. Então, ali você se sente verdadeiramente eu sou católica, sabe? Todo mundo senta, levanta, ajoelha e fala. Cada um na sua língua, mas naquele coro. É ali que você sente que Deus realmente veio em Pentecostes, né? Para fazer todas as línguas falarem a mesma linguagem. Então, a experiência de estar ali como igreja é muito bonita. Mas deve ser de arrepiar, né? Tudo, aquela multidão. A beatificação do João Paulo II realmente foi uma multidão. Tinha muito mais gente até do que na canonização. Então, você não podia tirar o pé do chão. Mas todo mundo comungou, todo mundo rezou. Ai, que lindo. É aquela coisa assim... Você não acredita. Fala assim, 7 milhões de pessoas e todo mundo que quis comungar, comungou. Nossa, mãe. Sabe? E não houve nenhum tumulto. Depois a gente, né, fez a fila para entrar, para ver, para reverenciar, né, o seu túmulo. 3, 4 horas de fila, todo mundo cantando, rezando. É uma Ninguém experiência. Reclamando, murmurando. Que isso? Ninguém estava ali para isso, né? Então, às vezes a gente fala assim, porque a missa vai demorar 1h30. Não tem problema. Se você está lá,
com o espírito de ser católica, né? Pode demorar, não tem problema. Desde que seja nesse sentido, né? De você estar ali para isso, né? E tem uma diferença, né? Assim, primeiro ele é venerável, né? Depois é beatificado e depois é canonizado? Ou não? Como Venerável, é? servo de Deus, beato e santo. São João Paulo II e a Teresa de Calcutá têm uma especificidade diferente. Porque pela igreja você só pode iniciar um processo depois de 5 anos. Do falecimento. Após... Mas tanto um como o outro, João Paulo II, o Bento XVI tirou os 5 anos e a Teresa de Calcutá, o João Paulo II tirou os 5 anos. Então, iniciou o processo bem mais cedo. Por isso que eles... Eles foram mais rápidos, foram mais rápidos. Não é isso? Eles foram beatos com 6 anos, entendeu? Os dois. Com 6 anos, eles foram beatos. Uma coisa que hoje não é possível acontecer, porque só se abre o processo depois do 5º ano. Né, e agora, assim, beato e depois canonizado? Sim. O que acontece? A igreja abre, primeiro, as virtudes heróicas. O que é as virtudes heróicas? A pessoa viveu bem. Se eu fui um cristão, né? Os testemunhos mostram que ele viveu o ser cristão de verdade. E aí, depois disso, ele vai ser, né, servo de Deus. E aí, o processo vai caminhando. E a partir de um milagre... Mas primeiro a igreja reconhece que ele foi um servo de Deus. Sim. É isso. Aí ele é servo de Deus. Servo de Deus, é um bom servo de Deus. Mas precisou a comunidade assim, apresentar todo o processo esse histórico começa dele. na sua diocese. Com testemunhos, né? Faz todo um processo sobre a sua vida, né? Pessoas são entrevistadas, o bispo que acompanha, né? Sempre é o bispo da diocese que permite a abertura do processo. E aí, depois que ele tem todo esse processo, ele leva esse processo para o Vaticano, né, para a Congregação da Causa dos Santos. Esse processo vai ser analisado, vai ser organizado, e ali, depois de um certo tempo de análise, de conferência, se está tudo certinho, né, aí eles começam o processo. E aí eles autorizam a ter uma oração pedindo a beatificação. Então, você pede que aquele servo de Deus interceda por você. Então, a partir dessa oração, que essa oração é autorizada, a diocese começa a distribuir santinho, falar da pessoa, pedindo... Para ela ser beatificada. Isso. Então, pede que, se você tiver alguma... Reza pedindo fulano. Reza pedindo. E aí, quando acontece um milagre, a diocese avisa a congregação e aí eles vêm fazer toda uma pesquisa. Médicos, né, toda a parte científica, até que se prove que aquela cura foi sobrenatural e não poderia ter acontecido sem uma intervenção divina. Então a medicina diz, olha, nós não explicamos essa cura. Nós não temos como dizer como ele foi curado. Não foi pelo remédio, não foi pelo tratamento, não tinha possibilidade de cura, não tinha possibilidade de tratamento, entendeu? E aí... Aí isso agrega no processo. Isso. E aí, a partir do primeiro milagre, ele é beatificado. E aí se continua rezando, pedindo a intercessão. Se acontecer um segundo milagre, ele vai ser canonizado. Tanto que pode acontecer dele só ser beato. Sim. Não ser canonizado. Sim. Existem muitos, né? Porque às vezes se perde na história, né? Ninguém mais reza por aquele beato, ninguém... E por que exige um milagre? A igreja nunca diz que alguém foi para o inferno. Só diz que foi para o céu. Porque para o inferno tu não tem como saber. Para o céu eu sei. Por quê? Porque se eu rezei, pedi a intercessão dele e Deus atendeu, ele está do lado de Deus. Então a intercessão é isso, né? Eu pedi, ele pediu a Deus por mim, Deus atendeu a ele e eu consegui a graça. Então, se ele está ao lado de Deus, ele é beato. Nossa, muito interessante, né? E com relação ao Carlo Acutis, que vai ser canonizado, assim, não sei quando a gente vai exibir aqui, provavelmente já vai ser... agora em abril, a ideia é abril, né? Então, abril. Provavelmente já foi canonizado quando essa entrevista for ao ar. Isso te surpreendeu? Eu vi um documentário com a mãe dele. Que menino ungido, né, pelo Espírito Santo. Que rapaz encantador que ele deixou. Que legado. Mas o que tinha de extraordinário? Nada. Ele viveu o ordinário.
É isso que é o bonito. Uma coisa que é possível a todos os adolescentes. A todos nós, viver. né? Não estou falando assim, adolescente porque ele era adolescente. É possível a todos os adolescentes. Por isso a igreja coloca ele como modelo. Por quê? Porque não é um extraordinário, não. Ele estudava, jogava bola, brincava no computador, tinha os amigos, ia à missa, comungava, adorava o Senhor, rezava o texto. O que cada um de nós não pode fazer isso? Fazer o bem. Então é esse o bonito, né, da igreja nesse novo milênio, de estar incentivando cada vez mais a gente ter essa visão de que para ser santo eu não preciso de extraordinário, eu posso viver no cotidiano sendo igual a todo mundo, menos no... Ele é o santo mais jovem? Não, né? Teve uma santa, não. Né? Qual foi a santa? Nós temos os pastorzinhos de Fátima. Ah, é verdade. Nós temos os pastorzinhos de Fátima, que eles são bem mais novos, né? Eles tinham o quê? Acho que 7, 9 anos, 8, né? 7, 9 anos, né? E acho que eles são os pastorzinhos são os mais novos, né? Nós também temos uma jovem, deixa eu ver, acho que é a Imelda, que ela morreu acho que com uns 9 anos, quando ela fez a primeira Eucaristia, se eu não me engano é isso. Ela tinha uma vontade muito grande de fazer a primeira Eucaristia. Ela dizia, como é possível alguém comungar e não morrer de alegria? Olha. E no dia que ela comungou, ela morreu de alegria. É mesmo? Qual que é o nome dela? Eu não vou te dizer o nome agora, porque realmente eu não me lembro, né? Mas aí a gente vai pesquisar agora. Entendeu? A gente vai pesquisar e Mas vai ela morreu muito né? novinha, acho que ela tinha 9 anos ou 10 anos. Não tinha 10 anos, entendeu? Porque ela recebeu a primeira Eucaristia dela e morreu de alegria, literalmente. Nossa, mãe. É muito bonita. A história dos pastorzinhos também é linda, né? É linda. Nossa, foram presos, foram torturados praticamente e continuaram lá firmes. Adoeceram, e morreram ali naquela dor, sem reclamar, sem nem reclamar. Nossa, isso para mim foi assim... Criança, né? Criança, algo. Se você não leu ainda sobre a história deles, por favor, leia. Porque é muito bonita, É muito né? bonita, sim. Tem até um filme também, mas não conta essa história. Só conta ali. Tem um livro que eu comprei em Portugal, é o Diário de Lúcia. E ela relata, né? São 2 volumes. É muito bonito. Eu li um livro que Lúcia também escreveu, mas era um livro só. Mas esse aí eu vou também procurar. Porque é o diário, ela contando, né? Desde tudo, como é que foi, como é que elas estavam. É muito bonito. Que ela visita eles, né? E ela mesma se surpreende, né? Pelo fato deles não reclamarem, né? Nossa, é muito bonita essa história. Agora, a catequese na sua vida tem aí 20 anos. Começou em 92, mas você disse que parou algumas parei vezes, um tempo, depois voltei, isso, Mas agora. sempre com crianças? Sempre com Você criança. sempre foi catequista de criança? Já dei algumas turmas de crisma, mas poucas. E o que é que te inspira para essa catequese ser, de fato, especial? Olha, primeiro que eu amo muito as crianças, né? Eu vejo que é bonito você levar uma criança para Deus. Você entender, a criança entender quem é Deus na vida dela, ter essa experiência. E tem algo da sua mãe catequista que você coloca com as suas crianças? Não posso dizer que sim, sabe por quê? Porque mudou muito, né? A catequese mudou muito ao longo desses 50 anos, né? Depois que ela foi minha catequista, mudou bastante. Porque antes a gente tinha muito decorar, né? Os mandamentos, os sacramentos. Hoje não. Hoje a gente tem levar aquela criança a ter uma experiência de quem é Jesus. Eu digo que se a criança sair de lá sabendo que Jesus ama, perdoa, para mim já valeu. É essa experiência do amor de Deus que a gente precisa. E eu tenho uma experiência, tem pouco tempo, de uma criança que eu gosto muito de lembrar isso. Que não foi ele que me contou, foram os amigos. Que a gente fala do perdoar e é difícil, né? E diz que ele estava jogando futebol, ele era um goleiro, mas ele era um goleiro muito ruim. Ele levou um gol, levou 2. Quando ele levou o terceiro, o próprio cara do time dele foi lá e esculhambou com ele. Ele segurou, acabou o jogo, ele foi atrás do ofensor, né? Vamos dizer assim. Aí os meninos começaram, aquela coisa vai acontecer, né? Ele simplesmente chegou, deu um abraço nele e falou assim, eu te perdoo.
Olha. E aí os amigos vieram me contar. Porque na sala tinha outros da mesma turma, né? E que ninguém esperava, né? Essa atitude dele. Eles estavam esperando a maior briga no recreio, né? Então, eu falo que são coisas assim que você fala assim, mas a criança não entende. Entende. A criança sabe. A gente aqui acha que a criança não entende. Ela tem uma experiência de Deus tão bonita. Eu já perguntei uma criança uma vez, né, como que foi a primeira Eucaristia dela? Ela falou assim, não sei, mas tem uma luz dentro de mim que eu não sei explicar. Que lindo, né? E a criança é tão verdadeira, né? Sim. Né? Se ela entende, ela entende. Se ela quer falar o que ela pensa, né? Deve ser muito assim, né? Deve ter muitas... Tem bacana, tem briga, tem bagunça. Mas eu falo que a gente consegue, né? Tem o momento da brincadeira, tem o momento de ser sério, né? E você vai conseguindo caminhar com eles nessa experiência de fé. Eu sei que o mais difícil não é a criança. São o mais os pais. difícil são os pais. É quase que você catequiza a família, Sim, né? Porque você planta uma você semente, fala né? assim, você fala assim, tem que vir à missa esse fim de domingo. Mas minha mãe disse que eu tenho, que minha mãe não quer. Então aí você fica, meu filho, eu tô te dizendo que você vem quando você puder. No dia que você for grande, que você for com as suas pernas, você sabe que você precisa, você necessita. Enquanto você não vem porque sua mãe não te traz, eu não posso fazer nada. Né? Mas é difícil a gente caminhar com uma criança quando a família não ajuda. A família precisa estar junto. Eu tenho uma criança que todas as missas, todas as celebrações, todas as vezes que a gente reza, ele pede que meu pai acredite em Deus, porque o pai dele é ateu. E ele reza pedindo todas as vezes. Nossa. Que bonito o testemunho dele, né? Porque ele sabe que é uma coisa boa e ele quer pro pai dele também. Claro. Muito bonito. Eu fiquei com uma curiosidade aqui que eu passei. Hoje, como é que você se divide? Você falou que uma época você continua trabalhando Não. e também se dividindo ou não? Não. Coisa de 12 anos, 10, 12 anos. Meu pai começou com demência. E aí eu parei de trabalhar e fui morar ele e mamãe. Né? Eu parei aí, depois ele veio a falecer. E agora eu moro eu e mamãe. Eu cuido dela, ela cuida de mim. A gente se cuida mutuamente. E fora todas as suas tarefas, o seu dia é preenchido de segunda a segunda, né? Sim. Você não fica sozinha. Não. O medo que todo mundo tinha já caiu por terra, Não, muito né? pelo contrário. Aí eles falam que quando eu ficar muito velhinha, que eles vão me mudar. Eu tenho 13 sobrinhos, né? Aqui em Vitória moram 10. Então, eles falam que eu vou morar cada semana na casa de um. Eu falei, olha, vocês me desculpem, mas não quero esse negócio, não. Posso até passar um mês, mas uma semana em casa de cada um, eu vou viver de mala nas costas. Tem as minhas viagens, né? Fala pra eles, né? Tem meus compromissos, né? Hoje sua mãe tem que idade? 86. Nossa, então ela deve ainda tá lúcida. Nossa, perfeita. E curte muito, né, todo esse momento com você, né? Sim. Mamãe tá sempre me acompanhando. E a família toda se manteve na igreja? Sim. Todo mundo... É aquela coisa, nem todos estão aí na missa toda semana, né? Mas a gente sabe que é Deus que conduz, né? Quando a gente reúne a família, todo mundo reza junto. Tem alguma necessidade, todo mundo pede oração. É aquela coisa assim, quando bate a água, né? Então todo mundo sabe para onde correr. É para Deus. Vanessa tá falando aqui que parece que teve uma irmã sua que teve um AVC. Ela rompeu um aneurisma na realidade, né? E realmente foi um milagre. Foi no dia 23 de dezembro, na véspera, né? Da gente celebrar o Natal. Ela estava lá em casa com meus sobrinhos netos, né? Os netos dela. E ela teve uma dor de cabeça violenta. E meu sobrinho que estava lá, assim, tudo mão de Deus. Meu sobrinho estava lá. A minha sobrinha que ia para Guarapari não foi porque estava com preguiça, ficou lá. E era o carro que tinha na porta, porque eu não tinha ninguém lá. E aí ele ligou para minha sobrinha, né, irmã dele, que é neurologista, e falou o sintoma. Ela leva para o hospital, procura tal médico,
tá? Fala que fui eu que mandei. Então, quando ele chegou e falou, doutor, foi a doutora Marcela que me mandou? O médico falou, se ela mandou, é sério. E aí, o aneurisma terminou de romper quando ele pegou ela no colo. Então, ele entubou na mesma hora. E, graças a Deus, né? Tempo de hospital, tempo de cirurgia, tempo de reabilitação. E hoje está bem. Tá, graças. Claro, tem as sequelas, a gente sabe. Mas a vida, mesmo com as sequelas, a gente sabe que é muito, muito preciosa, né? Você perde uma coisa, mas você ganha outras. Então, vale muito a pena rezar, investir e continuar. Nossa, foi realmente um milagre, assim, salvar e porque esse socorro, tudo muito rápido, tudo muito realmente. Rápido. Foi muito foi rápido. Foi o que salvou, né? Foi o atendimento muito rápido, porque ela podia estar sozinha. Sim, né? E aí poderia ter Isso, sido, né? porque ela mora só ela e o marido, provavelmente estaria ela sozinha em casa. Mas ela veio lá para casa porque o filho deixou os netos lá para ficar tomando conta, que ele ia fazer não sei o quê. Acabou que vamos dizer assim, as coincidências de Deus, né? Para poder conseguir tá tudo ali. Que maravilha. Amelinha, quem quiser conhecer a comunidade Epifania, pode? Claro. Como é que existe algum lugar, um momento que é aberto, que as pessoas podem ir lá? A gente está, né? Atualmente a gente está sem sede aqui, que a gente vendeu a nossa e está nessa fase de transição. Mas a gente está em uma casa, né, no Retiro do Congo, é onde fica a Casa Sagrada Família, que hoje, né, abriga crianças de 0 a 2 anos, que é a missão que a gente tem lá. E lá a gente tem as missas periodicamente, tem as formações, né? É só entrar em contato. O Retiro do Congo fica na Rodovia do Sol, não é isso? Isso. Caminho para Guarapari, né? Exato. Aí. E tem o perfil no Instagram? Tem perfil no Instagram, no Facebook, né? Temos um site também. E também recebe doações, contribuições? Porque a gente vive de doação, né? A gente vive das doações, né? A gente fala dos sócios amigos para as nossas obras fraternas, que são a Casa Sagrada Família, que nós abrigamos, né, crianças de 0 a 2 anos em situação de risco social. Temos o projeto Viver, que nós continuamos cuidando das famílias de pessoas que têm o vírus da AIDS, né, que a gente continua, e tem a missão do Barco Laguna Negra, que também a gente está caminhando sempre, né, pedindo doação, é médico voluntário, é medicamentos, essas coisas. E essas crianças de 0 a 2 anos são levadas pela justiça porque foram retiradas das suas famílias, não é isso? Exatamente. Algumas vão, né, a gente faz todo um trabalho com assistente social, psicólogo, algumas retornam para o convívio familiar, mas a grande maioria vai para adoção. E a gente vê cada história tão bonita, né? Não, as histórias de adoção, né? São... eu lembrei, né, que nós recebemos a Laila, não foi? Ela esteve aqui, contou da adoção do bebê dela, né, do Matias, eu estava tentando lembrar o nome, e foi adotada lá, não foi? Nossa, eu não sabia que... Ver a cena do marido dela chorando fez todo mundo chorar, né? Assim, ela mesma falou que não sabia, ela não conseguiu chorar. Tem histórias lindas, muito bonitas. Deve ser muito emocionante entregar, né, um bebê, né, Amélia? E a gente tem muito cuidado, né? A criança que chega lá, ela tem uma história. Então, a gente tem foto, a gente tem todo um trabalho que ela não chega lá e sai, não. Ela sai de lá com as roupinhas, os brinquedinhos que ela gosta. Ela tem toda uma história de foto. Se fez aniversário lá, a gente faz parabéns, faz festa. Então, a gente tem um carinho muito grande para que aquela criança não se sinta abrigada. Ela participa, ela está ali temporariamente, né? Mas ela é um ser humano que precisa e é cuidado com toda a dignidade. Porque ela é levada pela justiça. Sim. Né? Quando o Conselho Tutelar retira e tudo, ela leva. Às vezes é violência, drogas, né? Miséria. Ali ela começa uma verdadeira família, né? Sim, a gente continua. Com esse acolhimento, né, que Sim. vocês fazem. E né? nós temos ainda muito contato com a maioria das famílias que a gente... Isso que eu ia perguntar. Depois que adota, Sim, vocês a gente não faz perdem uma o vez, vínculo? Não, uma vez por ano a gente faz o que a gente chama da festa da adoção. Aí os pais que querem vão lá, levam as crianças. Porque elas têm uma história ali, né? Verdade. Aí elas conhecem o quarto, que elas sabem do quarto da brincadeira, do onde... Elas conhecem. Hoje, quantas crianças vocês conseguem acomodar? A gente, no máximo 10. Para poder a gente ter justamente esse cuidado. Eu imagino. E vocês devem ficar realmente, assim, envolvidos com aquela história, né? E ver uma criança que saiu dali e está vivendo com uma família... Deve ser emocionante também, não? É muito emocionante. As meninas que ficam lá mais diretamente, né, Doris e Liana, né, elas têm um contato, porque elas moram lá,
Então tem um contato mais próximo. Nossa, que bonito o trabalho, né? É. Eu vou deixar aqui o perfil do Instagram para que você conheça, para que você possa contribuir. Neste momento, assim, não é só no momento da quaresma, não. Acho que ao longo do ano a gente quer fazer uma caridade, quer fazer uma doação, né? Pensar E pode numa... marcar, ir lá visitar, né? Claro que a gente não abre para, né? Tem todo cuidado, que são crianças, Claro. a gente, né? Mas pode sim, né? Ai, que bom. A gente tem um voluntariado também da criança quando é bebezinha, né? Aham. Do colo, né? Do aconchego, né? Quem quiser ficar lá trabalhando como voluntário para pegar no colo, para dar esse amor Passar também. esse afeto, né? Sim. Que isso é necessário para É aquela... verdade. Nossa. Amelinha, adorei receber você aqui. Aliás, que a gente gostei estava um muito. tempão já poder trazer você aqui, mas eu sei que a gente precisava de um tempo para você contar a história. E contar de verdade. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão, que você continue sendo essa pessoa especial que você é para todos. Que eu sei que você deixa uma sementinha plantada em todos. Você deixou na minha turma de Crisma, que você foi lá falar sobre Santos, eu nunca mais esqueci. Obrigada. Muito obrigada pelo Eu que carinho agradeço também. tá? Tá? E quando tiver novidades ou tiver algo, divide com a gente para que a gente coloque nas nossas redes sociais para pedir ou para avisar que vai ter uma missão, está precisando da comunidade, por favor. Pode deixar. Aí Você a gente, tem- para pedir, não sei... Não tem problema, né? Nossa Senhora. Nem timidez. Mamãe disse que eu não tenho vergonha na cara, isso sim. Então você já sabe o caminho que é só pedir. Tá, joia, muito obrigada. Tá? Obrigada a você pela sua companhia. Eu te espero no próximo episódio.